Olá, estamos no capítulo 8 do livro de Esther. Estamos fazendo a leitura e o estudo deste livro e temos aprendido muitas verdades que estamos tentando colocar no dia a dia, na nossa forma de viver diariamente. E também temos aprendido que Deus ele está no controle e tem providência dele para cada situação da nossa vida. Como eu falei esses dias, Deus está trabalhando em cada circunstância diárias da nossa vida para o nosso bem e para que cumpra-se o propósito dele em nossa vida. Algo muito interessante e de extrema importância desse livro, que tocou o meu coração e tenho certeza que também vai tocar o seu, e eu já falei aqui em outros vídeos, o nome de Deus, a palavra Deus, ou a palavra lei, ou a palavra aliança, não está escrito no livro de Esther. Mas isso não significa que Deus não estava presente. Muito pelo contrário, como a gente tem visto desde o capítulo 1 até agora, o que mais nós vimos foi a providência de Deus, foi o cuidado de Deus para com o seu povo e para que o propósito dele fosse cumprido. E ele usou a vida de Esther e a vida de Mardoqueu para que o seu plano fosse cumprido. E nesse capítulo, no capítulo 8, que nós podemos chamar de as vítimas se tornaram vencedores. Ou seja, o povo judeu que era vítima de Amã, que era vítima de um decreto determinando seu extermínio, agora se tornaram vencedores. A morte de Amã foi o primeiro passo para a grande vitória do povo judeu. Nos versos no primeiro versículo, no segundo versículo e no versículo de número 15 desse capítulo, nós vamos ver a promoção de Mardoqueu. Ele que antes era o alvo do ódio e do rancor e o alvo da fúria de Amã, foi promovido. Naquele tempo, no tempo do reinado da Pérsia, era comum que quando o rei ele vencesse uma batalha, ele ficaria com tudo que era do seu inimigo. E nesse caso aqui, o rei Assuero ficou com tudo que era de Amã. Nós não sabemos ao certo o porquê que Assuero decidiu entregar tudo isso a Esther. Talvez como uma forma de se redimir, de ter sido tão inconsequente, de ter sido tão tolo ao fazer aquela lei para exterminar os judeus. Talvez uma forma tentando de recompensar Esther, ele entrega tudo a ela. Ela, por sua vez, entrega tudo isso a Mardoqueu. Mardoqueu também é promovido a primeiro-ministro do rei. O posto que era de Amã agora passa a ser de Mardoqueu. Ele tem agora em suas mãos, em seu poder, o anel do rei, podendo falar em nome do rei, podendo fazer novas leis em nome do rei. A gente também vai ver lá no versículo 15, que Mardoqueu recebe novas vestes. E dessa vez não são as vestes emprestadas do rei para passear pelo reinado, pelo reino de Assuero. Agora não, agora ele tem uma roupa definitiva, roupas reais, uma coroa em sua cabeça, demonstrando que ele agora tomou a posição de Amã. Ele foi promovido. E o que nós podemos entender isso na nossa vida? É que nem sempre nós vamos ter finais felizes. A Bíblia fala, e principalmente lá no Novo Testamento, que grandes homens de Deus, como os apóstolos, o apóstolo Paulo, eles não foram promovidos e receberam grandes honras no final da sua vida. Muito pelo contrário, a maioria deles, exceto João, eles foram decapitados. Muitos morreram de formas cruéis e terríveis. Então, eles não tiveram um final feliz. Eles morreram por conta do Evangelho de Cristo. E nós conhecemos inúmeras histórias, nenhuma e nem duas, de que pessoas que foram fiéis, de que foram pessoas dignas de receber algo, não tiveram seu final feliz.
É porque Deus ele não nos promete isso. Ele não nos promete promoções terrenas, ele não nos promete riquezas, ele não nos promete casas, carros, mansões. Ele nos abençoa? Sim, ele nos abençoa. Ele abre as portas para que a gente conquiste algo? Sim. Mas isso não é a finalidade disso, a finalidade do propósito de Deus. Antes de nos dar promoções e riquezas terrenas, o propósito de Deus é nos dar a vida eterna e nos dar a salvação. Ao invés de nós nos apegarmos às coisas terrenas, nós devemos nos apegar à promessa definitiva de Deus, que é nos dar uma nova vida, é nos livrar da morte e do pecado, é nos dar a salvação. Que nós possamos olhar para a história de Mardoqueu não apenas querendo almejar bênçãos terrenas e promoções terrenas, mas que a gente possa olhar para a história de Mardoqueu neste capítulo e pensar que a maior promoção que nós podemos ter é nos tornarmos de criatura para filhos de Deus. É deixarmos de ser criatura e sermos filhos de Deus. É a maior promoção que a gente vai ganhar. Pois como filhos de Deus nós herdamos a vida eterna, nós herdamos tudo aquilo que é para Jesus, também é para nós. E o mais importante, é mais do que glória terrena, vai ser a glória futura que nós vamos ter quando nos encontrarmos com Cristo Jesus. Nos versos 3 a 6, nós vamos ler a petição de Esther. A gente pode notar que, mais uma vez, Esther nos dá uma lição linda. Ela, como rainha, ao receber riquezas, ela recebeu toda a riqueza. Tudo aquilo que Amã possuía, agora passou a ser de Esther. Só que ela não se contém com isso. Esther, ela nos dá uma lição, porque mesmo depois de ter derrotado Amã, depois de ter recebido toda a riqueza e todos os privilégios que ela poderia ter, ela mesmo assim se lança aos pés do rei. Ela se lança aos prantos. A gente vai ler que ela está chorando, que ela está desesperada, falando para o rei que Amã havia sido morto, mas o decreto ainda continuava. Ela estava clamando para que houvesse uma nova lei que revogasse a lei anterior. Ela estava clamando para que o povo judeu fosse livre daquela condenação. E outro detalhe importante para que nós venhamos entender o capítulo é que naquele tempo, principalmente na Pérsia, a lei dos medos e persas é que nenhuma lei do rei poderia ser revogada. Por quê? Porque o rei daquela época era como se fosse um deus, ele não podia errar. Então, se ele fez uma lei, aquela lei tinha que ser cumprida e nunca mais revogada. Mas o rei deu uma nova lei. Ele deu autorização para que Mardoqueu, como seu primeiro-ministro, fizesse uma nova lei para que ajudassem os judeus. E foi isso que aconteceu. Os judeus encontraram uma saída, uma solução, quando Mardoqueu, a pedido do rei, fez uma nova lei para que no dia em que os judeus fossem atacados, eles pudessem se defender. E o que nós podemos entender, linkar e até mesmo meditar na palavra de Deus, como nós aplicamos isso na nossa vida? Sabe, primeiro, a gente vê com a Esther, uma mulher que poderia ser a primeira a não pensar nos outros. Ela foi a que mais pensou no seu povo. E nós fizemos parte do povo de Deus. E nós temos que ter Esther como nosso exemplo de intercessão. Ela poderia não ganhar nada, ela poderia ter a sua petição não ouvida, mas ela não desistiu de até o trono de Deus, se humilhar e clamar pelo seu povo. E nós que também fizemos parte do povo de Deus, muitas vezes nos contentamos com as bênçãos pessoais que nós recebemos. Muitas vezes é isso que nós só queremos. Nós queremos ser só aquele crente, aquela crente que vai na igreja domingo,
aquela crente que ora para receber uma bênção, uma promoção, receber bênçãos financeiras e esquecemos de todo o resto, esquecemos das pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes, quando nós recebemos uma bênção de Deus, e glória a Deus por isso, nós nos contentamos e achamos que é isso mesmo, que Deus foi feito para nos abençoar, para nos encher de graça, para nos encher de bênção. Só que nós esquecemos que o verdadeiro cristão e a verdadeira cristã é aquela que intercede pelos outros. Muitas vezes nós não olhamos para os problemas das pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós simplesmente recebemos aquilo que nós achamos que é nosso por direito e não intercedemos pelos outros. E Esther aqui nos dá uma bela lição de intercessão. Ela nos dá uma bela lição de que mais do que pensar em nós mesmos, nós devemos também orar, abençoar e clamar pelos outros. O apóstolo Paulo vai falar: orar, a se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, colocar o interesse do outro acima do nosso. Isso é muitas vezes tirar a nossa vida e os nossos problemas do foco. Quando nós nos preocupamos, quando nós colocamos o interesse das outras pessoas também como nosso interesse, nós vamos ver que muitas vezes os nossos problemas não são tão grandes, que muitas vezes o que nós precisamos é abrir o nosso coração para orar por outras pessoas. E é isso ser um verdadeiro cristão. É isso fazer parte da família e do reino de Deus. Esther aqui está nos dando uma grande lição e que a gente possa aprender com ela essa lição de intercessão, orar e clamar pelos nossos irmãos. E essa grande lição desse capítulo também, desses últimos versículos do capítulo 8, quando o rei não pode revogar a lei anterior, mas faz uma nova lei, nos lembra a lei do pecado e da morte. Nos lembra que desde Adão, desde o capítulo 3 de Gênesis, que fala sobre a queda e o pecado do homem, a lei que opera no mundo é a lei da morte e do pecado. Só que essa lei foi cumprida em Jesus. Jesus morreu. O pecado exigia a morte. Só que ele não só morreu, mas ele ressuscitou. E por causa disso, uma nova lei foi decretada. A lei do Espírito e da vida. Não há como a gente viver mais debaixo da lei do pecado e da morte, quando nós conhecemos a lei do Espírito e da vida que há em Jesus. Quando nós recebemos Jesus, quando nós confiamos a Jesus a nossa vida e o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, o único que pode nos livrar do pecado e da morte, não é mais essa lei que opera sobre a nossa vida, mas sim a lei do Espírito e da vida. A lei da vida eterna, que é aquilo que o Senhor nos promete e nos garante. Eu não sei como que está a sua vida hoje. Eu não sei se hoje você precisa tanto de uma bênção terrena. Nós podemos orar e interceder por isso, e se for da vontade de Deus, Ele vai operar dessa maneira. Porque nós sabemos que Ele é provedor, que Ele tem a providência para todas as coisas. É isso que a gente aprende com esse livro. Que na hora mais difícil, Deus vem com seu cuidado e com a sua providência sobre a nossa vida. Talvez a sua vida hoje esteja num estado de tristeza, de dor, de luto, de pecado. Talvez o que está operando na sua vida agora é aquela lei anterior. Mas esse capítulo, esses versículos nos mostram e nos fazem pensar na nova lei que Cristo nos dá, da vida e do Espírito. A gente pode ver que o capítulo começou com Esther aos prantos, clamando ao rei, mas termina com o povo judeu alegre, feliz, regozijando. Que possa ser isso que aconteça na nossa vida, que a gente poderia estar num momento de luto, de tristeza e de pranto, mas que a alegria do Senhor invada a nossa vida e que a gente possa viver a partir de hoje alegres, contentes e
crendo na maior promessa de Cristo para a nossa vida, que é a vida eterna, que é a salvação e principalmente a sua presença na nossa vida. Talvez não venhamos vencer nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade que há na nossa vida e que ainda vai aparecer na nossa vida, mas que a gente tenha a alegria e a certeza de que o cuidado e de que a presença do Senhor está conosco todos os dias, porque essa é a sua promessa. Que esse vídeo venha edificar e abençoar a sua vida, e amanhã estaremos aqui com o capítulo 9 do livro de Esther. Deus abençoe.